Olá, turminha querida! Hoje nós vamos aprender sobre quem é Jesus e por que é tão bom ter ele como amigo. No episódio de hoje, vocês vão conhecer 3 amiguinhos inseparáveis: a Duda, Ana Clara e o Kim. Duda e Clarinha têm 7 anos e sempre brincam juntas. Duda tem um irmão de 8 anos chamado Joaquim, mas todos chamam o garoto carinhosamente pelo apelido de Kim. As crianças moram no mesmo bairro, aprendem muitas coisas juntas e suas mães são amigas há muitos anos. Juntos, os 3 gostam de andar de bicicleta, brincar de esconde-esconde, montar quebra-cabeça, correr, jogar bola e, é claro, ouvir muitas histórias. Naquele fim de semana, as crianças estavam muito contentes, porque o vovô Marcos estava chegando para passar o dia com elas. Vovô Marcos era um dos mais antigos moradores do bairro e já fazia alguns anos que morava em outra cidade. Animadas, as crianças logo se sentavam ao redor dele para ouvir as histórias que ele contava. O vovô Marcos se sentou no banco da praça e as crianças ficaram à sua volta. Além de Duda, Clara e Kim, outros amiguinhos do bairro também se juntaram para escutá-lo. Ele disse que a história que iria contar naquela tarde era sobre um homem muito especial chamado Jesus. Mas primeiro ele quis ouvir se as crianças sabiam quem era Jesus e o que ele fez. O que vocês já ouviram falar sobre Jesus? O vovô Marcos quis saber e deixou que elas falassem. Duda levanta a mão e diz de forma tímida: "Minha mãe sempre diz que Jesus é um bom amigo." Kim também levanta a mão e aguarda o vovô dar a palavra a ele. "Jesus é o Filho de Deus", respondeu o garoto entusiasmado. A Clara completa meio ansiosa: Eu sei, Jesus morreu na cruz." Vovô Marcos fica contente e sorri com as respostas das crianças. Ele diz que todas as respostas estavam corretas. Em seguida, ele pergunta: "Mas vocês acham que é apenas isso? Alguma vez vocês já ouviram falar que Jesus é Deus? E vocês sabiam que ele sempre existiu desde o princípio?" As crianças se olharam curiosas e com os olhos arregalados. "Uau! Conta logo, vovô!" Elas pediram curiosas. Enquanto outras crianças andavam de bicicleta, brincavam de bola e passeavam com o cachorro, Duda, Ana Clara e Kim e algumas outras crianças prestaram muita atenção ao que o vovô Marcos iria contar para elas. Ele diz que a história de Jesus começa bem antes que o mundo fosse criado. "Como assim, vovô?" Ana Clara, a mais ansiosa da turma, já pergunta com pressa. "É isso mesmo, Clarinha. A história de Jesus não começa quando ele nasceu criança, igual a vocês. Muitas pessoas acham que foi assim, mas não foi. Jesus sempre existiu. Ele nunca foi criado. Ele criou todas as coisas. Quando Deus criou o mundo, lá no princípio, ele não estava sozinho. Jesus estava com ele criando todas as coisas." O texto da Bíblia, em Gênesis 1:26, diz assim: "Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra." Jesus sempre existiu, assim como Deus? Kim pergunta curioso. "Isso mesmo, Kim. Assim como Deus não foi criado, Jesus também não foi criado. Jesus é Deus e ele criou todas as coisas." "Que coisas ele criou?" Duda pergunta. "A primeira delas foi o mundo. Vocês sabiam que Deus fez o mundo inteiro em apenas 6 dias e no 7º dia descansou? A Bíblia relata que no começo a terra era sem forma e estava vazia. Então Deus disse: haja luz. Deus deu a ordem e Jesus fez. Os 2 trabalharam juntos na criação do mundo e de todas as coisas." O vovô Marcos explica com calma. "Deus disse: haja luz e houve luz.
Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Vocês sabem como Deus chamou a escuridão? O vovô questiona. De noite! Todos responderam rapidamente. O vovô ficou feliz por elas responderem corretamente. Ele continuou contando a história. Depois, Deus criou os oceanos e os rios, e em seguida criou o sol e a lua. E depois criou os animais, muitos animais. Todos os animais que a gente viu no zoológico, vovô? Novamente, Kim pergunta. Sim, todos eles, Kim. O leão, a girafa, o macaco, os peixes, a baleia e o tubarão, Kim completou. Ele também criou os gatos? Pergunta Clara, curiosa. Eu gosto muito do meu gatinho Pimpolho porque ele é pequeno e tem um pelo bem branquinho, mas vive bagunçando o meu quarto. Ela reclama. Vovô Marcos sorri e, ao ouvir as palavras da menina, em seguida diz: Sim, Clarinha, Deus também criou os gatos. E sabe quem estava lá com Deus, ajudando a criar todas as coisas? Jesus! E eu também sei porque Jesus estava lá. Porque ele é Deus. Duda responde com firmeza. Isso mesmo, Duda. Jesus estava lá porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. E por isso ele criou todas as coisas. Vovô Marcos segue contando a história, mostrando na Bíblia para as crianças. Prestem bastante atenção, crianças. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Ele nos mostra que Deus estava acompanhado de Jesus. Vamos ver mais uma vez o texto de Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois de criar o mundo, a natureza, os animais, o sol e a lua e tantas outras coisas, Deus achou que ainda estava faltando algo muito importante. Vocês sabem o que é? O vovô continuou. Ele criou o ser humano. Primeiro criou o homem chamado Adão e depois criou uma mulher chamada Eva. Ele criou o primeiro casal da história para eles formarem uma família que habitaria a terra. Eles seriam o pai e a mãe de muitos filhos. Deus colocou Adão e Eva para morarem num belo e rico jardim. Vocês já ouviram falar do Jardim do Éden? O Jardim do Éden era bonito, não é, vovô? O que tinha nele? Clara pergunta. Sim, Clarinha, era bonito, seguro e muito acolhedor. E sabem por quê? Porque além de comer os frutos que havia no jardim e cuidar dos animais, Adão e Eva também conversavam com Deus todos os dias. Ouviam a sua voz e os seus conselhos e ensinamentos. Eles tinham uma linda amizade com Deus. Adão e Eva eram amigos de Deus e de Jesus. Que legal! As crianças disseram. Assim como vocês são 3 amiguinhos e brincam juntos, caminham juntos, estudam e aprendem um monte de coisas e até se sentam para ouvir histórias juntos, Deus e Jesus também eram amigos de Adão e Eva. Só que aconteceu um problema muito sério, que atrapalhou a amizade de Deus com esse casal tão amado. Adão e Eva foram orgulhosos e soberbos. Eles decidiram fazer a vontade deles e comeram o fruto que Deus proibiu, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso, o pecado causou a separação entre Deus e os seres humanos. Eles se afastaram de Deus. Vovô, o que significa ser soberbo? Kim pergunta para o vovô Marcos. Essa pergunta é muito boa e importante, Kim. Vou explicar para todos vocês. Ser soberbo significa que eles preferiram fazer a própria vontade deles em vez de fazer a vontade de Deus. Com isso, eles deixaram de depender de Deus para tomar decisões. Eles comeram do fruto que não podiam comer, para fazer a própria vontade deles. Olha que coisa triste. A consequência dessa atitude de rebeldia e soberba é que eles foram expulsos do Jardim do Éden. Vovô, então quer dizer que quando Adão e Eva fizeram a vontade deles, eles foram soberbos e por isso foram expulsos do jardim? O Kim pergunta mais uma vez. Isso mesmo, Kim. Vocês também entenderam isso, crianças?
Eles foram expulsos do jardim, a casa onde eles moravam, e perderam a amizade com Deus. Isso foi algo muito triste para eles. E depois disso, vovô, o que aconteceu com eles e com o jardim? E com Jesus? Duda pergunta curiosa. Conta logo, vovô. Clarinha e Kim ficam ansiosos pela resposta. Deus e Jesus já tinham um plano para ajudar o ser humano a acertar novamente o caminho de casa. Jesus não queria deixar de ser amigo dos seres humanos. E como os seres humanos voltaram a ser amigos de Jesus, vovô? Duda pergunta. Essa pergunta é ótima, Duda, mas essa história já é uma segunda parte que precisa de mais tempo. Por isso, crianças, eu terei que contar em outro dia, tudo bem? As crianças respondem: vovô, a gente queria saber mais, conta. Fico contente que deixei vocês curiosas e interessadas em saber mais sobre Jesus. O mais importante agora é a gente repassar o que aprendemos hoje. O que foi que vocês aprenderam hoje sobre Jesus? Nós aprendemos que Jesus é Deus e que Ele criou todas as coisas. Elas respondem: isso mesmo. E também aprendemos que é bom ser amigo de Jesus. Kim fala entusiasmado. Perfeito, Kim. As crianças estavam contentes por saberem mais sobre Jesus. Elas também queriam ter Jesus como amigo. Agora, crianças, repitam comigo. Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus, criando todas as coisas. Mais uma vez. Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus, criando todas as coisas. Agora chegamos ao fim da nossa história. Se você gostou, compartilhe com seus amiguinhos, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal, o Fundamentos Kids. Você também pode assistir o vídeo quantas vezes quiser para aprender mais sobre Jesus. Peça para o papai e para a mamãe te ensinar mais histórias sobre Jesus. Todas elas estão na Bíblia. Foi muito legal ter você aqui. Te espero no próximo vídeo. Olá, turminha querida! Hoje nós vamos aprender que Jesus se tornou homem. Isso mesmo! Jesus, sendo Deus e Criador de todas as coisas, se tornou um ser humano, nascendo como um bebê. Ele veio ao mundo para reconciliar os seres humanos novamente com o Pai. Você se lembra que no primeiro episódio, o vovô Marcos se sentou na praça da cidade e contou para as crianças que Jesus é Deus? No episódio de hoje, as inseparáveis amiguinhas Duda e Ana Clara vão tomar um susto. Depois de ficarem horas brincando no quarto, Dona Regina, mãe de Duda e Kim, vai ensinar uma lição muito importante para as crianças. Querem saber qual é? Então vem com a gente! Meninas, já está na hora do café da tarde. Vocês já arrumaram essa bagunça toda? Dona Regina, mãe de Duda, aparece à porta. Andem logo com isso, porque já estou colocando o café e os biscoitos na mesa. O Kim está entrando todo suado, depois de muitas pedaladas com os garotos na praça. Mãe, a gente não pode comer primeiro e arrumar depois? A Duda sugere. Estamos com muita fome, tia. A Clarinha também argumenta. De jeito nenhum, meninas. A regra é bem clara. Vocês brincam, arrumam o quarto e depois tomam um café. Vamos logo com isso, senão o leite vai esfriar. Dona Regina volta para a cozinha após dar o comando e as duas meninas começam a arrumar a bagunça gerada pela tarde de brincadeiras. Ao pegar alguns livros e brinquedos amontoados no chão, toma um susto, dá um grito e um pulo para trás. Ela grita ao ver uma lagartixa. Tenho medo desse bicho! A lagartixa logo corre e se esconde atrás da cama. Mãe, corre aqui! Tem um bicho no meu quarto! A gente tem medo! Grita a Duda. Dona Regina espanta a lagartixa pela janela e fica contente ao ver o quarto quase todo arrumado, apesar do susto que as meninas levaram. Algum tempo depois, já sentadas à mesa do café, enquanto Dona Regina serve pão, biscoitos e café com leite para as 3 crianças, ela explica que as lagartixas não oferecem risco à saúde dos seres humanos, que as meninas não precisam ter medo daquele bichinho.
Vocês sabiam que as lagartixas se alimentam de insetos como moscas, traças e mosquitos? Elas até ajudam o ambiente a ficar mais limpo. Legal, mãe, mas mesmo assim a gente tem medo. Eu não gosto de lagartixas. A Duda comenta. Como vocês podem ter medo de uma simples lagartixa? Quem pergunta para as meninas? Elas são tão pequenas e até bonitinhas. Eu tenho vontade de brincar com elas. Ainda servindo o lanche às crianças, Dona Regina pergunta se eles pudessem se transformar em um animal, qual animal seria? Ah, mãe, eu gosto de cachorro. Duda se adianta. Eu gosto do meu gato Pimpolho. Eu seria uma gatinha para brincar com ele. Ana Clara responde com um sorriso no rosto. Eu quero ser um leão. Kim imita o rugido do animal. Muito bem, crianças. E algum de vocês três deixaria de ser uma criança, uma menina linda ou um menino corajoso e se transformaria numa lagartixa? Ou num rato? Ou coisa pior? Dona Regina pergunta fazendo suspense. Credo, mãe, claro que não. Duda responde com certo nojo. Eu odeio ratos, a Clara diz. Vocês sabiam que Jesus fez algo parecido com isso? Jesus virou uma lagartixa ou um rato? A Clara pergunta de olhos arregalados e ansiosa como sempre. Dona Regina sorri e explica. Não, Clarinha, Jesus não virou uma lagartixa nem um rato. Vocês se lembram quando o vovô Marcos esteve aqui da última vez e ele contou que Jesus é Deus? Sim, a gente lembra, as crianças responderam juntas. E vocês se lembram que ele disse que depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden por causa do pecado, eles deixaram de ser amigos de Deus? Sim, a gente lembra. Conta mais. O vovô Marcos não contou tudo. Elas pedem. Pois é, crianças. Para Jesus se tornar um ser humano, assim como nós, ele nasceu como um bebezinho na barriga de Maria. Para isso acontecer, ele deixou sua forma de Deus na eternidade e assumiu a forma humana. Virou um ser humano. E o que isso tem a ver com a lagartixa, mamãe? A Duda pergunta, mastigando um pedaço de pão caseiro delicioso. O que isso tem a ver? É simples. Por causa do pecado, o homem perdeu a amizade com Deus, o que foi muito triste. Mas como Deus não desistiu de nós, ele enviou Jesus para nos reconciliar e nos fazer amigos de Deus novamente. Mas como ele poderia fazer isso? Vocês têm alguma ideia? O texto de João 1,14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, o Criador de todas as coisas, se tornou uma criatura. Nós somos criaturas, os animais também são criaturas. Deus fez os animais e os seres humanos. E Jesus, quando se tornou um ser humano, se tornou também uma criatura. Seria como se um de nós, seres humanos, nos tornássemos como uma lagartixa, um rato ou um inseto peçonhento. Na verdade, o que Jesus fez foi ainda maior, pois, sendo ele o Criador, se tornou uma criatura. Se qualquer um de nós se tornasse um mosquito nojento, ainda seria uma criatura se tornando outra criatura menor. Conseguem entender o que Jesus fez? A Dona Regina explica. Algum de vocês viraria uma mosca por amor às pessoas? Para fazer a vontade de Deus Pai e reconciliar os seres humanos com Deus novamente? Eles balançam a cabeça dizendo que não, um pouco sem jeito. Eu entendo, crianças. Talvez eu também não. Mas Jesus fez. Ele se esvaziou. Filipenses 2, de 5 a 8 diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus fez isso. Prestem atenção em uma coisa muito importante. Mesmo virando homem,
Jesus não deixou a natureza divina. Ele se tornou homem, um ser humano, mas continuou sendo santo, bom e justo como Deus é. Ao mesmo tempo, Jesus era 100% ser humano, como nós, e 100% Deus, como o Pai. As crianças seguem curiosas para saber mais sobre como Jesus se tornou um ser humano, ao mesmo tempo em que continuava sendo Deus. Crianças, vou dar outro exemplo para ficar mais claro. Antes de você nascer, Duda, o Kim era 100% meu filho e do seu pai Euclides, certo? Quando você nasceu, o Kim continuou sendo 100% filho do seu pai e também meu. Mas agora ele também se tornou 100% seu irmão. Isso não é legal? Após finalizarem o café e recolherem a louça, colocando sobre a pia e ajudando a organizar a mesa, as crianças seguem para a sala, ainda curiosas para entender mais sobre Jesus. Mãe, Jesus também brincava e fazia bagunça no quarto e tomava café da tarde com os pais dele? A Duda pergunta pensativa. Dona Regina ri antes de responder. Jesus nasceu pequenino, como um bebê. Precisou ser alimentado e cuidado por sua mãe Maria, como uma criança pequena. Ele foi educado, ensinado, protegido, corrigido e amado, como eu faço com vocês, como a Neide faz com você, Clarinha. E claro, ele teve fome, teve sede, também ficou cansado, às vezes sentiu medo, tristeza. Ele era de carne e osso como nós. Vocês lembram? Jesus era o Messias enviado por Deus ao mundo. Vocês sabem o que significa a palavra Messias? Já ouviram falar sobre ela? As crianças dizem que não. Essa palavra diferente significa que ele era ungido de Deus. Em grego, Messias é traduzido como Cristo. Por isso, ele é chamado de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Kim repete entusiasmado. Que legal, mãe! Jesus era ungido de Deus, o Messias. A Duda comenta. Jesus é Deus e Jesus também é homem. Kim repete para demonstrar que havia entendido. E tem mais, crianças. Mesmo sendo humano aqui na Terra, Jesus teve uma vida perfeita. Nunca cometeu nenhum erro, nenhum pecado ou injustiça. Sabe como ele fez isso? A Dona Regina pergunta. Ao mesmo tempo, a campainha toca. É a mãe da Clarinha que veio buscá-la. Ah não, tia, eu preciso ouvir mais sobre isso. A Clarinha responde sem querer ir embora para casa. Conta, mãe, conta logo. Hoje não dá mais tempo, mas no nosso próximo café a gente conversa mais sobre isso. Combinado? Ao término daquela conversa entre Dona Regina e as crianças, Duda e Clarinha já até tinham perdido o medo de lagartixas, de tanto que ficaram curiosas para saber mais sobre Jesus. Se você gostou dessa história, não deixe de compartilhar com seus amiguinhos, curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal, o Fundamentos Kids. Você também pode assistir quantas vezes quiser para aprender mais e mais sobre Jesus. Peça para o papai e para a mamãe te ensinar mais histórias sobre Jesus. Todas elas estão na Bíblia. Foi muito bom ter você aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Olá, turminha querida! Hoje vamos falar sobre a vida de Jesus aqui na Terra, como ser humano. Vocês sabiam que Jesus teve uma vida perfeita e irrepreensível? Jesus nunca fez nada de errado. Como será que isso aconteceu? A última conversa de Dona Regina com as crianças durante o café da tarde despertou muita curiosidade nelas. Elas continuavam querendo saber mais. Duda, Clara e Kim não paravam de perguntar como foi a vida de Jesus. No episódio de hoje, vamos falar sobre como Jesus viveu aqui na Terra. Muitas pessoas acham que Jesus foi apenas um homem legal. Teve compaixão dos pobres e miseráveis, foi bondoso e realizou milagres. Tudo isso ele realmente fez. Mas é importante entender que Jesus é muito mais do que isso. Jesus não veio ao mundo apenas para ser o nosso Salvador, como muitos dizem e pensam por aí.
Ele veio para nos mostrar que é possível ter uma vida santa, separada do pecado, buscando sempre agradar o coração de Deus Pai. Naquele domingo, em um encontro da igreja, eles receberam uma visita muito especial de um dos pastores mais afetuosos que conheciam. Seu nome era Mário. Ele vinha de uma cidade quente, famosa e bem movimentada. Tio Mário, como alguns costumavam chamar, disse que queria compartilhar algo muito especial com todos ali. Ele queria falar sobre a vida que Jesus levou aqui na Terra, como homem. Caravana maravilhosa! Eu estou muito contente de estarmos juntos hoje. Vocês sabiam que Jesus teve uma vida perfeita e irrepreensível? Como ele conseguiu viver sem pecar, sendo um homem? Ele pergunta. Duda cochichou no ouvido de Dona Regina, sua mãe. Clara também ficou pensativa sobre como Jesus conseguiu viver uma vida inteira sem pecar nenhuma vez. Querido Mário, minha filha está curiosa sobre uma coisa que você disse. Dona Neide, mãe de Clarinha, diz. Pois não, minha querida, pode perguntar. Diga para ele, filha. A mãe encorajou Clara, que logo ficou com as bochechas vermelhas. Pode perguntar, menina linda. Você faz parte da nossa caravana maravilhosa Mirim e é muito bem-vinda para participar dessa conversa. Tio Mário era sempre muito afetuoso. Para encorajá-las, ele continuou. Estamos entre irmãos, somos uma família e estamos sempre aprendendo juntos. Esse tema sobre a vida perfeita de Jesus aqui na Terra enche o nosso coração de fé e esperança. Por isso, é um assunto que eu gosto muito de falar. Depois de ouvir isso, Clarinha deixa a timidez de lado e diz: Tá bom. Tio Mário, eu quero saber o que significa essa palavra que o senhor disse. Eu também, tio. A gente não conhece essa palavra, Duda confirma. Que palavra, meus pequenos? Tio Mário quis saber para poder explicar melhor. Eu não sei dizer direito. Clarinha tenta, mas não consegue pronunciar. Acho que é irrepreensível. Kim completa aos poucos. Nossa, que palavra difícil, tio. O que ela quer dizer? Todos do grupo riem e tio Mário também dá uma gostosa gargalhada. Contente pela curiosidade e participação das crianças. Irrepreensível. Vamos falar juntos? Irrepreensível. Elas dizem em coro. Essa caravana mirim é muito graciosa. Irrepreensível quer dizer que Jesus teve um comportamento perfeito, que não foi repreendido, que sempre acertou em tudo o que fez e falou. Jesus nunca falhou. O mais importante aqui, minhas crianças queridas, é saber como Jesus, sendo um ser humano como nós, conseguiu ter uma vida perfeita e irrepreensível, uma vida santa. Como vocês acham que isso foi possível? 1 Pedro 2,22 diz: O qual não cometeu pecado, e nem dolo algum se achou em sua boca. Inicialmente, qual a visão das pessoas sobre Jesus? O que vocês acham? Mário pergunta e alguns irmãos começam a comentar. Muitos têm Jesus como Salvador, mas não o reconhecem como Senhor, diz Dona Neide, a mãe de Clarinha. Muitos mencionam que Jesus dava atenção aos pobres, falava muito sobre o amor e acolhia os perdidos. Agora foi a vez de Euclides falar, pai de Duda e Kim. Tudo isso também é verdade. Mário concorda. Muitas pessoas dizem que Jesus era um bom homem, que não pecou porque é filho de Deus. Nós sabemos que ele era 100% homem e 100% Deus. Mas aqui na Terra ele era homem de carne e osso, como nós somos. Ele nunca pecou justamente porque dependia e obedecia a Deus Pai em todo o tempo e não era conduzido por suas vontades. Dona Regina compartilha com muita clareza e empolgação. Isso mesmo, Dona Regina. E vocês, crianças, o que acham?
Vocês acreditam que Jesus nunca pecou e que teve uma vida perfeita e irrepreensível? O que significa mesmo a palavra irrepreensível? Perfeito, santo, as crianças dizem. Kim levanta a mão e diz em seguida: se a Bíblia diz que Jesus nunca pecou, então eu acredito. Ele levanta a sua Bíblia com entusiasmo. Faz muito bem, Kim. A Bíblia relata como foi a vida de Jesus aqui na Terra, como ser humano, como homem de carne e osso. E tudo o que está registrado lá é verdade e serve para nos contar mais sobre Jesus, nos falar da sua pessoa, sua vida e sua obra. Mesmo Jesus tendo fome, sede, sentindo cansaço, sendo ofendido e maltratado, muitas vezes pelas autoridades e pelos religiosos daquela época, ele conseguiu se manter santo, perfeito, puro, sem cometer um único pecado, um único erro, sem agir por egoísmo ou por vingança. As crianças olham para tio Mário com curiosidade e atenção. Ana Clara diz: tio Mário, às vezes a minha mãe diz que eu sou rebelde e desobediente, principalmente quando eu não quero arrumar meu quarto, guardar os brinquedos ou quando eu não quero comer os legumes que ela coloca no meu prato. Jesus nunca fez isso? Ele arrumava o quarto dele sem reclamar e comia todos os legumes do prato, até a abóbora? Ela parece pensativa. Tio Mário acha a pergunta de Clarinha muito engraçada e pertinente. Tio Mário, e quando ele estava triste ou cansado? Ele não reclamava? Não ficava mal-humorado? Minha mãe diz que às vezes eu fico mal-humorado e reclamo das coisas. Kim pergunta: é pecado não comer os legumes e verduras ou reclamar de acordar cedo ou arrumar o quarto? Duda também questiona, muito curiosa. João 4,34 diz: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não é pecado não gostar de comer os legumes e as verduras que a mamãe coloca no prato de vocês. Também não é pecado não querer acordar cedo ou ter de arrumar o quarto. Às vezes não gostamos ou não queremos fazer algumas coisas que temos de fazer. O pecado, nesse caso, é não se submeter aos pais com alegria. O pecado é não obedecê-los. É pecado mentir para a mamãe ou para o papai, dizendo que comeu os legumes sem ter comido, ou que arrumou o quarto sem ter arrumado. Jesus nunca fez isso, e ele é o nosso modelo. Tio Mário explica com toda a paciência. A caravana mirim parece compreender bem e ele continua explicando. As virtudes de Jesus são muitas e muitas. Vocês acreditam que ele tem muitos nomes registrados na Bíblia e que em cada um deles aparece um aspecto da perfeição de Jesus Cristo: Salvador, Redentor, Pão da Vida, Criador, Verbo Eterno, Bom Pastor, Filho do Deus Vivo, Filho Amado. Messias também! A mamãe contou isso pra gente, e isso a gente já aprendeu. Kim completa com orgulho. Excelente, Kim! O texto de Mateus 3,17 registra que Jesus foi considerado perfeito não por nós, seres humanos e imperfeitos, mas pelo próprio Pai, por Deus Pai. O texto diz que Deus bradou lá do alto que tinha prazer e alegria em Jesus. Mateus 3,17 diz: e eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Vocês sabiam que, como homem, Jesus renunciou toda a glória que ele tinha no céu? Jesus viveu aqui na terra como um homem para agradar, obedecer e satisfazer o coração do Pai. Jesus nunca pecou porque ele nunca fez a sua própria vontade. Tio Mário continua explicando. Jesus nunca disputou com Deus a glória que ele tinha no céu. Não havia competição no coração e nas atitudes dele. Seu Euclides também explica para as crianças. Ele sempre atribuiu a Deus Pai toda a honra e todo o mérito por suas ações. E teve uma vida perfeita porque ele sempre buscou conhecer e fazer a vontade de Deus Pai. Dona Regina diz sorridente.
Jesus fez o que fez por amor ao Pai, para agradar o Pai. Devemos obedecer por amor a Ele, pregar o Evangelho e acolher os perdidos por amor a Ele. Tio Mário novamente completa. Após finalizarem o encontro da igreja na casa, as crianças tomam café com o tio Mário e novamente o encheram de perguntas. Elas seguiam curiosas para conhecer mais sobre Jesus e adoraram o carinho que receberam de tio Mário. Se você gostou dessa história, não deixe de compartilhar com seus amiguinhos, curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal, o Fundamentos Kids. Você também pode assistir quantas vezes quiser para aprender mais sobre Jesus. Confira os episódios anteriores também. Peça para o papai e para a mamãe ensinarem mais histórias sobre Jesus. Todas elas estão na Bíblia. Foi muito bom ter você aqui e eu te aguardo no próximo vídeo. Olá, turminha querida! Hoje vamos continuar falando sobre a vida de Jesus e sobre a obra que ele realizou como ser humano. Vocês sabiam que Jesus fez uma grande obra que realizou muitos milagres? Ele curou cegos e pessoas que não andavam, curou uma mulher que estava doente há muitos anos, com uma grave hemorragia e outra que andava encurvada. Vocês sabiam disso? Então vem com a gente conhecer um pouco mais sobre os milagres de Jesus. Naquela tarde de domingo, seu Euclides acompanhou seus filhos, Kim e Duda, e a amiguinha inseparável Ana Clara à praça central da cidade. As meninas queriam andar de patins, enquanto Kim, como sempre, queria andar de bicicleta. Depois de dar algumas voltas na praça, o garoto parou onde o pai estava sentado e se queixou. Pai, a minha bicicleta está fazendo muito barulho. Escuta só isso. Tac, 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 tac. Esse barulho está me incomodando muito. Ele rodou o pneu novamente e, após o aro parar de girar, pôde-se ouvir aquele ruído incômodo. Tac, tac, tac. Pois é, filho. Estou achando que o raio da sua bicicleta está frouxo e por isso está rangendo. Sua bicicleta já está ficando velhinha e o raio acaba ficando frouxo conforme o uso. E você usa sempre. Ah, que pena, pai. Eu não quero que fique fazendo esse barulho irritante. Kim lamenta. Quando formos para casa, eu posso tentar consertar, apertando um pouco essa engrenagem aqui. Euclides disse, mostrando a peça ao garoto. Sabe o que eu acho, pai? O senhor podia comprar uma bicicleta nova para mim. Eu ia adorar. Nem precisa esperar meu aniversário chegar. O garoto arriscou, tentando convencer o pai. Oh, meu filho, o que eu mais queria era poder comprar uma bicicleta nova para você aproveitar bastante e ficar feliz. Mas, no momento, o papai está sem dinheiro para isso. Só se Deus operasse um milagre para multiplicar meu salário. Aí, isso poderia acontecer. Ele diz sorrindo. Milagre? O que é um milagre, pai? Kim pergunta. Antes de seu Euclides começar a explicar a pergunta de Kim, Duda e Clarinha já haviam se aproximado dos dois, cansadas de tantas voltas de patins pela praça. A gente quer água, Duda diz, já pegando uma das garrafinhas que seu Euclides trouxe. A gente precisa descansar um pouco. Andar de patins também cansa muito, Clarinha diz, já sentando-se em um dos bancos. Que bom que vocês estão aqui, meninas. Enquanto descansam e bebem um pouco de água, eu quero explicar uma coisa importante. Vocês se lembram que no encontro da igreja, o tio Mário falou que Jesus teve uma vida perfeita e irrepreensível? Sim, elas concordam. Além disso, vocês também sabiam que Jesus realizou muitos milagres? Elas balançam a cabeça de forma negativa. Clarinha já pergunta rapidamente: mas o que é um milagre, tio Euclides? E como Jesus fez isso? Milagres são atos inexplicáveis que só Deus pode fazer, crianças. Quando uma situação está muito complicada e nós não temos como resolvê-la, ou já tentamos tudo o que era possível ao nosso alcance e não deu certo, e algo de bom ou extraordinário acontece para resolvê-la, nós dizemos que isso é um milagre. Enquanto Jesus vivia aqui na Terra, ele realizou muitos milagres. Esses atos extraordinários. Seu Euclides explica entusiasmado.
O texto de Atos 10:38 diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O texto bíblico de Atos 10:38 diz que Deus Pai ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. Deus Pai derramou sobre Jesus o Espírito Santo e o Espírito Santo capacitou Jesus para realizar os milagres e fazer uma grande obra. Sem o Espírito Santo, Jesus não teria feito os milagres que fez? Kim pergunta, já fazendo algumas conexões. Isso mesmo, filho. Após Jesus ser batizado nas águas, ele recebeu o Espírito Santo e então pôde começar a realizar os milagres e a obra de Deus. Euclides concorda. Que legal! As crianças dizem. Vocês se lembram que Jesus era 100% homem aqui na Terra? Que ele sentia fome, sede, cansaço, tinha sono e sentia dor? Sim, igual a nós. Clarinha se adianta. Isso mesmo, Clarinha. Euclides fica contente com a participação da menina. Para Jesus realizar todos os milagres que fez, como transformar água em vinho, curar um homem que nasceu cego, andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, ressuscitar Lázaro, que já estava morto há 4 dias, entre tantas outras coisas, ele precisou da unção do Espírito Santo sobre ele. Ele recebeu o poder do Espírito Santo para realizar todos esses milagres. Jesus fez mesmo muita coisa legal. Multiplicou pães e peixes. Que demais! Kim comenta feliz. Sabe qual foi outra coisa muito importante que Jesus fez? O quê? Conta, pai! Duda se adianta. Ele pregava o evangelho do reino de Deus. Sabe o que isso significa? Que o mais importante para Jesus era falar sobre o propósito que Deus Pai tinha para a vida dos seres humanos. Ele pregava o evangelho do reino de Deus para que as pessoas pudessem conhecer a vontade de Deus, para que pudessem se arrepender da vida errada que levavam, separadas de Deus, fazendo a sua própria vontade. João 6,14 diz: Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é, verdadeiramente, o profeta que deveria vir ao mundo. Os milagres que Jesus realizou não eram para mostrar para as pessoas que ele tinha poderes sobrenaturais, mas sim para produzir fé no coração das pessoas, para que elas crescem no Evangelho, vissem e reconhecessem que ele era o Messias que Deus havia prometido enviar para libertar o seu povo. Messias! Ele era ungido de Deus. Kim repete. Isso mesmo, Kim. Muitos profetas profetizaram que Jesus viria ao mundo e os milagres que ele realizou serviriam como uma prova de que ele era o enviado de Deus. Também é muito importante, crianças, que vocês aprendam que Jesus não buscava receber mérito ou reconhecimento por realizar tantas coisas maravilhosas. Como assim, tio Euclides? Clarinha pergunta. Ele sempre dava glória de tudo que fazia ao Pai. E seu objetivo não era sair curando as pessoas e realizando grandes sinais. Na verdade, ele saía para pregar o evangelho do reino de Deus, anunciar as boas novas que poderiam reconciliar o ser humano novamente com Deus Pai. E as curas e os milagres que ele fazia eram resultado de ele estar entre as pessoas. Jesus se compadecia do sofrimento humano e por isso curava muita gente. Que legal, tio Euclides! Mas se Jesus fazia tanta coisa boa para tanta gente, todo mundo deveria conhecer Jesus naquela cidade. Clarinha comenta pensativa. Sim, Clarinha, isso é verdade. Ele era um homem muito popular. Mas, para Jesus, fazer a vontade do Pai era o mais importante. Por isso, ele saía pelas ruas e pelas praças pregando o reino de Deus. João 12, 49 e 50 diz: Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai mo tem dito, assim falo. E Mateus 9:35 diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados,
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a toda sorte de doenças e enfermidades. Quando voltaram para casa no final da tarde, seu Euclides levou a bicicleta de Kim para o quartinho da bagunça e buscou a caixa de ferramentas. Ele apertou o raio da roda, que estava frouxo, para ver se funcionava. Acho que consegui, filho. Agora vai parar de ranger e de fazer aquele barulho. Tac, tac, tac. Tá bom, pai. Obrigado. Kim parece desapontado. O que foi? Não ficou feliz? Vai poder continuar pedalando por mais um tempo com essa bicicleta? Eu fiquei com uma dúvida, pai. Por que você disse que comprar uma bicicleta nova é um milagre? Jesus vai me dar uma bicicleta nova, já que ele fez tantas outras coisas incríveis? Kim fica curioso. Euclides ri ao constatar que o filho havia prestado atenção no que ele ensinou e já sabia o quanto Jesus é poderoso para realizar milagres. O que eu quis dizer é que eu não tenho dinheiro agora para comprar uma bicicleta nova para você. Então, se por um acaso eu conseguisse comprar, seria como se fosse um milagre. Seria algo operado por Deus, de forma sobrenatural. Entende o que eu quero dizer? Acho que sim. Então, enquanto eu não ganhar uma bicicleta nova de Jesus, vou continuar pedalando essa aqui mesmo. Vou me divertir. Excelente, Kim. Nós podemos orar e pedir a Deus por um milagre. Combinado? Combinado, pai. Kim subiu feliz na bicicleta e deu uma volta constatando que o barulho tac, tac, tac já havia sumido. Chegamos ao final dessa história. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amiguinhos, curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal, o Fundamentos Kids. Você também pode assistir quantas vezes quiser e aprender mais e mais sobre Jesus. Confira os episódios anteriores também. Peça para o papai e para a mamãe ensinarem mais histórias sobre Jesus. Todas elas estão na Bíblia. Foi muito bom ter você aqui. Te espero no próximo vídeo.